Uma boa noite a todos, os nossos amigos de Rondinha, os nossos irmãos espíritas e não espíritas, encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos, nos dando inspiração, luz, paz. Envolva os nossos irmãos que estão nos hospitais, vítimas do Covid, aos seus familiares, entregando na mão de Deus, pela sua misericórdia, na certeza de que tudo que acontece tem uma causa e um fim útil. Então que o Mestre possa desenvolvê-los, trazendo então consolo, fé, paz e esperança. E que a corrente de Bezerra de Menezes possa trabalhar com eles, fazendo com que as dores sejam aliviadas e que aqueles que podem, aqueles que Jesus reconhece como necessitados, possam ser auxiliados e curados nesse momento. Recordando que a vida continua, que ainda que nós desencarnemos, que os familiares nossos possam desencarnar, ninguém morre. Não é verdade? Isso a doutrina espírita nos ensina desde o seu princípio. Ninguém morre, a vida continua e seguimos da mesma forma como éramos encarnados, mantendo esses laços de amor que nos unem aos encarnados. Então, todos aqueles que porventura tenham perdido, entre aspas, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, vítima talvez do Covid, sintam-se consolados na certeza de que eles seguem vivos, que eles seguem bem, curados e ligados a nós ainda pelo pensamento e pelo amor que nunca cessa. Na noite de hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre uma passagem de Jesus que conta um pouco quando ele então deixa a Galileia pela última vez em direção a Jerusalém. Quem os acompanhava eram os discípulos de Jesus, os mais próximos, os 12 apóstolos. Dentre eles, o nosso irmão Judas, Judas Iscariotes. Judas de Iscariote, que era uma cidade. Judas era comerciante e ele era o responsável no grupo do apostolado. Ele era o responsável então por manter as finanças do grupo. Ele tinha a sacola do grupo, ele levava a carteira do grupo, poderíamos dizer assim, e ele então reunia os valores para comprar os víveres, as necessidades, o alimento, o deslocamento, o que fosse necessário. Ele era então o contador, digamos assim. Ele tinha essa responsabilidade. Todos eles amavam a Jesus, todos os apóstolos. Judas também amava muito a Jesus. Mas a gente sabe, a gente lendo o Evangelho e lendo as obras espíritas, a gente vai reconhecendo que todos eram espíritos imperfeitos, com grandes dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas dúvidas, com as suas suposições e com as suas necessidades. E que nem todos, ou a grande maioria, não entendia a Jesus. Ainda hoje nós temos uma grande dificuldade de entender a Jesus. Não entender Jesus superficialmente, mas entender Jesus em sua plenitude. Entender a Jesus é viver o mais próximo que Jesus viveu, para que a gente possa entender o que ele dizia. E nós temos essa dificuldade porque ainda somos espíritos imperfeitos, assim como os nossos irmãos apóstolos também o eram. Não eram espíritos perfeitos. Isso não desmerece de forma alguma esses apóstolos queridos, esses irmãos que nos precederam no trabalho do cristianismo. De forma alguma. Isso só nos dá mais esperança, nos incentiva mais para que nós, também imperfeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, possamos também almejar seguir a Jesus como eles seguiram, dando a sua vida a Jesus. E assim então eles se deslocavam a Jerusalém pela última vez para as festas da Páscoa, que se aproximava, que era uma festa judaica, então, em que eles recordavam a passagem do anjo do Senhor, que era o Pessah. Recordavam então a saída do povo hebreu
do Egito, enquanto eles ficaram como escravos durante mais de 400 anos. Era uma festa em que todos iam a Jerusalém, todos os judeus, e não judeus também, comerciantes, porque como a cidade de Jerusalém recebia esse grande número de peregrinos, gente de todos os lados, de todos os pontos próximos da terra de Israel se aproximavam para vender, fazer negócios e assim por diante. Nem todos eram crentes da religião judaica. E Jesus então acompanhava aos discípulos junto a Jesus, sabendo todos da perseguição que Jesus sofria, sabendo todos de que o sinédrio se organizava para entregar Jesus, para prender a Jesus, entregar em julgamento e o condená-lo. Queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Mas, sem medo, porque acompanhavam o mestre, foram a Jerusalém. Antes passaram pela Betânia, se preparam no sábado e domingo eles fazem a entrada em Jerusalém. E quando eles entram em Jerusalém, ocorre o famoso Domingo de Ramos, que a gente conhece, a Igreja Católica lembra. Quando Jesus entrava por uma das portas de Jerusalém, porque a cidade era murada, então uma das portas Jesus entrou junto aos discípulos. E quando as pessoas viram que Jesus entrava, e Jesus já era muito conhecido, e era dito por muitos que ele era o Messias prometido das Escrituras, as pessoas começam a jogar ramos no chão, as senhoras tiram suas túnicas, panos, acabam colocando então no chão para que Jesus, junto ao seu burrico, passasse por cima e recebesse essa homenagem. Então os apóstolos, ao verem isso, ao verem a alegria do povo ao receber Jesus, ficam muito contentes, alegres, exultantes, com uma grande esperança de que, porventura, se tudo ocorresse da forma como eles imaginavam, Jesus então libertaria o povo judeu do jugo então dos romanos. Porém, poucos entenderam que Jesus falava de um reino que iria ser estabelecido, que não era um reino dos homens, mas era um reino dos corações. Dentre eles, Judas, então, como comentamos, era um desses que esperava que Jesus criasse essa revolta do povo hebreu, organizasse essa revolta, fosse o seu líder e libertasse o povo hebreu. Ele imaginava que Jesus estabeleceria um reino de Deus na terra, que Jesus seria o rei e, quem sabe, ele também teria um posto importante, uma vez que ele era um dos 12 que acompanhava Jesus. E assim foi que, após então a entrada de Jerusalém, essa entrada singular de Jesus sendo recebido e ovacionado pelo público, Jesus permanece calado nos dias seguintes. E eles aguardando que Jesus então organizasse essa revolta. E isso não ocorre. E Judas, como vários outros dos apóstolos, fica injuriado, como a gente diz. Ele fica pensando, mas e agora? Por que o mestre não resolveu então agora realizar a revolução? Afinal, qual a melhor oportunidade que essa, recebido assim pelo povo, ovacionado pelo povo, aquelas pessoas que jogavam as coisas para que Jesus passasse por cima, para que fosse celebrado, como agora, nessa melhor oportunidade que ele já teve nesses tantos anos que nós estamos juntos, os 3 anos que nós o acompanhamos, como ele não irá criar essa revolução? Afinal, vai ser para quando isso? E ele começa a ficar então ansioso, porque Jesus não fazia aquilo. E ele, de certa forma, equivocado, infeliz, com os erros que nós também trazemos ao longo da nossa vida, resolve então criar um plano. E o plano era então entregar Jesus ao Sinédrio, a Caifás e Anás, Anás o sogro, Caifás, então chefe do Sinédrio, entregar eles para que Jesus fosse preso. E Jesus sendo preso, então, ele havia combinado com o Sinédrio para que após a prisão de Jesus, o povo iria se revoltar e eles fossem libertar Jesus.
eles libertassem Jesus, essa revolta seria criada e haveria luta contra o jugo romano. E ele assim combina. Vai a Caifás, oferece Jesus, cria esse plano, porque ele queria estabelecer o reino de Deus dos homens, de uma vez por todas. Não conseguia mais esperar e não entendia. Era o homem prático do mundo. Somos nós práticos muitas vezes, ligados à matéria, querendo que as coisas sejam resolvidas rapidamente e imaginando que o mundo, que as resoluções da vida cotidiana sejam algo que nos farão crescer no futuro, sendo que somente os valores morais, as virtudes que nós vamos adquirindo a duras penas é que permanecerão conosco ao longo da eternidade. E ele assim combina. Jesus é preso no Getsemane quando se encontrava com João, Tiago e Pedro, os 3 discípulos que sempre o acompanhavam. Tiago maior, irmão de João, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, e Simão, o apóstolo, Simão Pedro, Petro, que é o apelido que Jesus dá a Pedro, que é pedra, em Ciro Caldeu, ou em aramaico, como ele chamava de pedra, Petras ou Cefas, e assim por diante. Enfim, ali se encontravam os 3. E nesse momento em que Jesus, então, rezava, orava, pedia ao Pai, os discípulos adormeceram por 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Porque Jesus vai até com eles e diz: vocês não podem ficar acordados comigo? E aí eles adormecem de novo, uma segunda vez. E a terceira vez, quando acordam, é porque os soldados se aproximavam. E ali vinha Judas, algo escondido, algo envergonhado, porque ele amava Jesus, como nós dissemos anteriormente. Ele não imaginava que as suas decisões poderiam se tornar trágicas no futuro. Quantas vezes nós tomamos decisões, quantas vezes nós fazemos certas escolhas em que imaginamos, dentro das nossas concepções, dentro das nossas ideias equivocadas, dentro das nossas percepções ainda infelizes e incompletas, imaginamos que nós teremos, a partir daquela decisão, uma resolução saudável, salutar de determinado problema, em família, no trabalho. E quando a gente vai ver depois, que escolha errada, que equívoco, que tropeço. E a gente percebe, puxa vida, como é que eu fiz isso? Porque no momento nós sempre buscamos a resolução rápida, fácil e que nos dê menos trabalho. Não é assim? Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam rapidamente. Não temos paciência, nem confiança de que Deus vai nos auxiliar, mas tudo a seu tempo, com tranquilidade, com paz, com equilíbrio. E assim chega junto aos soldados e Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, a que viestes? Ele de forma alguma vai condenar Judas, ou vai o maldizer, ou vai cobrar dele algo. Poderia dizer: mas como? Você que me acompanhou tanto tempo, você que viu tudo que eu fiz, você... De forma alguma. De forma alguma, ele só dá uma oportunidade nova a Judas, no momento crucial da sua vida. Judas, irmão, primeiro ele chama de irmão, não chama pelo nome. Irmão. E depois chama de amigo. Amigo, a que viestes? Porque naquele momento, nos diz Emmanuel, Jesus dá uma oportunidade de que Judas pudesse fazer diferente. E ele nos explica, Emmanuel, que a todo momento, em todas as nossas escolhas, em que nós muitas vezes dizemos que não temos opção,
não temos alternativa para determinado caso, que Jesus sempre está na nossa consciência nos chamando e perguntando a que viemos e nos dando uma oportunidade de realizar o bem, uma oportunidade de fazer diferente. Jesus é a nossa consciência nos recordando de que as nossas escolhas devem ser pensadas e mesmo no momento crucial da decisão, ainda assim a gente tem a oportunidade de fazer o bem e que a gente nunca vai poder dizer que era a nossa única alternativa, de que o resultado do mal, ou praticar o mal, ou não praticar o bem, era a nossa última alternativa. Jesus está sempre nos recordando disso. E aí então Judas entrega Jesus, decide por manter a sua decisão. E aí o resto da história a gente conhece. Judas tira a própria vida e vai para uma região muito difícil do plano espiritual. O Espírito Maria Dolores nos conta que Judas chega no plano espiritual à maneira de um enlouquecido, com muito sofrimento por ter entregue a Jesus, porque naturalmente Caifás e Anás o enganaram, não o libertaram. E quando ele viu a consequência do seu ato, consequência da sua escolha, ele se desespera. Em realidade, ele deveria manter-se vivo, encarnado, e mesmo errando, porque Jesus sempre o perdoou. Sempre o perdoou. Jesus nunca se sentiu ofendido, na realidade, porque reconhecia em cada um daqueles apóstolos, reconhece em cada um de nós as nossas fragilidades. Então ele não nos cobra mais do que nós podemos. Ele nos cobra, sim, um esforço, a dedicação. E quando a gente puder surpreender Jesus, melhor ainda. E Judas surpreende depois, porque ele vem em muitas reencarnações difíceis e reencarna pela última vez como Joana d'Arc, libertando o povo francês do jugo inglês e preparando o ambiente da França para que viesse então o Consolador prometido através das mãos de Allan Kardec, que é a nossa doutrina espírita. Porém, o que vale nos lembrar hoje é que dentro dessas oportunidades que a gente tem de fazer o bem, dentro dessas oportunidades que nós temos no momento das nossas escolhas de fazer diferente, cabe a nós então essa percepção, cabe a nós avaliarmos se as consequências dos nossos atos serão somente para adquirirmos tranquilidade, paz, para adquirirmos conforto, ou se elas terão uma consequência realmente benéfica, não só para nós, mas para o conjunto, para as pessoas que são envolvidas nas nossas decisões, nos nossos atos. Judas pensou muito mais nele do que no grupo em geral. Ele pensou mais nele do que em Jesus. Ainda que Jesus estivesse envolvido nas suas decisões, ele buscava uma solução rápida para algo que demora bastante, que é a reforma íntima, que é a evolução espiritual, que é o reino de Deus nos nossos corações, que leva muitas encarnações. Então esse imediatismo que a gente vive hoje, que os discípulos viviam também e que nós vivemos hoje, é o que tem nos causado tanto problema. Querer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, com o menor esforço possível, com o menor dispêndio de energia, com o menor trabalho possível, enfim, da forma mais simples, mais tranquila para nós. E normalmente quando nós tomamos as decisões, assim como Judas tomou, decisões impensadas, somente para realizar ou somente para concluir algo que nós gostaríamos, algo que nós almejamos, normalmente nós iremos nos complicar com a justiça divina.
Então, nessa rápida passagem de Jesus junto aos discípulos, em que Jesus o entrega, em que Judas entrega Jesus, perdão, é necessário então a gente recordar disso. Recordar de Jesus nos momentos em que nós vamos tomar as decisões, nos perguntando: amigo, a que viestes? E aí a gente começa a cada ato da nossa vida, a cada momento, a cada dia, refletir sobre o que nós estamos fazendo, refletir sobre os nossos atos e procurar reconhecer se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós iremos fazer é somente em nosso benefício ou em benefício do bem comum. É somente para nossa tranquilidade ou é para a tranquilidade de todos ou do outro. Se ao auxiliar o irmão ou dando um conselho rápido, frágil, um conselho da boca para fora, é só para nós nos livrarmos daquele irmão que pede ajuda ou realmente para ajudá-lo? Olha que diferença que faz, né? Então, é um exercício diário, trazendo todos os prós e contras, analisando e sempre buscando um resultado que não necessariamente vai nos beneficiar, mas que beneficie ao maior número de pessoas e que seja sempre voltado para o bem, da caridade, para o amor. Então, que o Mestre Jesus possa nos envolver, envolva a todos e que assim seja. Que todos tenham uma excelente semana e que o Mestre Jesus os abençoe. Que assim seja.